Mas na Umbanda, ele é um pouco diferente, né? Porque ele é uma criança que pode e faz isso. É que na nossa casa é mais difícil, não tem muito disso. Mas ele dá passe, ele conversa, ele dá conselho, ele tem uma sabedoria muito grande. Então, como uma criança de 5 anos tem todo esse conhecimento. Então, mais uma vez, nós temos que entender que não é uma criança que está ali, né? Apresentam-se de forma infantil. São os mentores que também se transmutam em criança e fazem com que o médium, inclusive, tire dele próprio, das fases de infância dele, então ele consegue recordar, então ele consegue ali brincar, lembrar de canções, de fazer coisas ali que ele fazia quando criança. Mas aquele mentor, ele já tem um grande potencial, ele já tem conhecimento e tudo mais, tá? Porque senão ficaria uma coisa estranha, né? Como é que uma criança que se apresenta, às vezes, com 5 anos, 6 anos, que a gente vê essas criancinhas, não são crianças que vêm na Umbanda, não são crianças que têm 16, 17 anos, né? São bem novinhas, que eles dizem. Então, como eles se apresentam daquela forma? Então, são os guias também que fazem isso. Da mesma forma, para cativar as pessoas que estão ali à volta. Então, naquela brincadeira, naquela algazarra, naquele negócio, vai conversar. O pai, vem aqui conversar comigo. Vai lá, só ouve, ó. Lasca na orelha da pessoa. Então, é para isso. É na forma infantil que aproxima-se as pessoas deles, eles também podem fazer o seu trabalho, dar a consulta, consultar, dar o passe, dar o conselho, pedir para que façam determinadas coisas. Então, é isso que acontece também com as crianças. Inclusive, o texto que eu coloquei foi exatamente falando disso, né? Que no plano espiritual, como a gente já teve muitas encarnações, quando desencarna uma criança, ela pode, num processo que é rápido, ela volta a ser normal, um ser humano adulto. Ela não fica como criança no plano espiritual, né? Alguns vão passar por um período ali, como criança, até vir o entendimento do que desencarnou. Já que desencarnou, que está no plano espiritual, ela assume a forma normal, porque nós não vivemos a vida inteira como criança. Nossas encarnações, nós tivemos todos os estágios: criança, jovem, adulto, velho. Então, por que eu viveria só como criança no plano espiritual? Então, na verdade, é bem complicado falar isso, mas tem muitos livros que nos trazem isso, tá? E vão falando exatamente disso. Sim, há alguns espíritos que se manifestam como crianças, que eles ainda estão naquela presos aquele desencarne, aquele corpo que eles tinham, principalmente quando já viveu um pouco mais, 6, 7 anos, 8 anos, tá? Mas, quando recobram a consciência de que são espíritos, voltam ao normal, não ficam mais como crianças. Dúvidas aqui? Pode falar, Dom. Toninho, por que que na nossa casa a gente não pode ter, assim, você sabe me dizer por que que a gente não pode conversar com as crianças, assim, desse jeito, já que eles têm tanto conhecimento para passar e ajudar a gente a melhorar, já que eles puxam a orelha, né, de um jeito sutil? Sim. Poder pode, não é o costume da casa, só isso. Eu
como eu tenho mais idade de casa, de tudo, eu recebia muito conselho, eu conversava muito com herês, inclusive do Cícero, que era um da casa, que hoje tem uma outra casa, mas os guias deles, todos me amparavam muito, então todos eles, todos que vinham, eu conversava, me davam conselho, me informavam de coisas, me falavam. A própria Ibazinha, que é da mãe Simone, vai conversar com ela para você ver o quanto que tem conhecimento ali, tem coisa. É que não é uma característica da nossa casa fazer isso. É uma linha que a gente tem mais assim, como ali para brincar, para receberem os herês, falarem alguma coisa ali que precisam, inclusive são muito usados aqui na casa para descarregar o filho, quando o filho... Então, imagina, por que uma criança vem para descarregar um filho quando ele está com um problema grave ali, quando ele está com alguma coisa que ele pegou, ou de alguma coisa que ele acumulou ali, talvez num passe, alguma coisa, a gente chama o herê. Exatamente por causa disso, porque são os mentores que têm a luz, e quando vem naquela condição de herê, ele traz uma inocência, ele faz o médium recobrar a sua vivência como criança, e aquilo dá uma aliviada, né? Limpa as coisas, os pensamentos, as coisas do próprio médium. Então, é por isso, mas é que não é comum, mas em outras casas, às vezes, acontece. Eles podem dar passe, eles podem conversar normalmente, tá? É que, na verdade, a casa, ela não utiliza isso, né? Ela até permite que as pessoas adentrem, vão lá conversar, vão lá... Então, né, quando fazem isso, pode ter certeza que eles vão receber algumas recomendações, conselhos e tudo mais. Entendi, é porque teve uma vez que a tia Luísa foi... Eu nem lembro o nome lá, como era? A gente foi com ela numa festa de herê de uma outra senhora que também é mãe de santo, que a tia Luísa foi convidada e ela levou a gente. E eles fizeram, né, uma gira, eles acabam mesclando quem tá em terra, e aí tinha uns herês lá, né, e eles conversavam muito, assim, e dizendo coisas, a gente via as pessoas, de certa forma, emocionadas mesmo, assim, eu falei, caramba, que legal, assim, a gente não teve a oportunidade de conversar com ninguém, porque tava muito cheio, na Casa da Dor, o Rafael lembrou aqui. E aí, tipo, tinha muita gente, né, era a festa de herê, então a gente viu que não ia dar muito tempo pra gente poder sentar e conversar, mas foi muito interessante, assim, eu falei, poxa, já que tem tanto conhecimento nessa linha, a gente poderia... Né, que eu que tô lá dentro EQED, às vezes eu sento lá, fico dando umas risadas, porque eles falam umas coisas que são engraçadas, mas tem um fundo, né, de um conselho leve, como você mesmo disse. E eles podem conversar seriamente também. É que, como é que se fala? A gente não, inclusive quando a gente vai conversar seriamente com o mentor, alguma coisa, às vezes pede para vir o próprio herê para conversar com ele, né? Porque eles, mais uma vez, é uma configuração, que é uma característica que o mentor assume, que o guia assume, para poder trabalhar, tá? E é claro, em cada uma que ele assume aqui, ele desperta no próprio médium algumas coisas, ele traz do médium algumas coisas. Então, na criança, ele vai trazer aquela criança que ele foi, que ele tinha, aquela criança interior, aquela coisa. No caboclo, ele vai trazer também uma responsabilidade maior no médium. Cada linha aqui vai trazendo um pouco mais para trabalhar também o médium. Entendi. Obrigada, viu? Vamos lá, marinheiros. Na Umbanda são entidades geralmente associadas aos marujos, que em vida empreendiam viagem pelos mares, enfrentando toda sorte e infortúnios. Ótimos guias para desmanche de feitiçaria, os marinheiros trazem, com seu jeito alegre, a dispersão de fluidos oriundos do baixo astral.
bebericando sua cerveja, rum ou cachaça, apesar de seu modo cambaleante, estão mantendo o equilíbrio, ensinando ondas vibratórias, encimando ondas vibratórias densas que emanam de entidades maléficas, tratando todos guias e consulentes de mano. São entidades irmanadas no auxílio mútuo ao próximo. Os marinheiros trabalham na linha de Iemanjá e Oxum, povo da água, e trazem uma mensagem de esperança e muita força, nos dizendo que se pode lutar e desbravar o desconhecido do nosso interior ou do mundo que nos rodeia, se tivermos fé, confiança e trabalho unido em grupo. Seu trabalho é realizado em descarrego, consultas, passes, no desenvolvimento dos médios e em outros trabalhos que possam envolver demandas. A gira do marinheiro é bem alegre, descontraída, eles são sorridentes e animados, não tem tempo ruim para esta falange. Com palavras macias e diretas, eles vão bem fundo na alma dos consulentes e em seus problemas. A marujada coloca seus bonés e, enquanto trabalham, cantam, bebem e fumam. Bebem uísque, vodka, vinho, cachaça e mais o que tiver de bom gosto. Fumam charuto, cigarro, cigarrilha e outros fumos diversos. Em seus trabalhos são sinceros e ligeiramente românticos, sentimentais e muito amigos. Gostam de ajudar aqueles e aquelas que estão com problemas amorosos ou em procura de alguém, de um porto seguro. A gira de marinheiro em muito parece uma grande festa, pela sua alegria e descontração, mas também existe um grande compromisso e responsabilidade no trabalho que é feito. Aqui também é a mesma coisa, a gente vê que os marinheiros são muito alegres, falam bobagem, brincam bastante, então isso aproxima eles exatamente das pessoas que querem ali, que estão ali, né? Não, vem tomar uma comigo, vem, né? Bebe um gole aqui e tal. Eu gosto de mulher, né? Esse negócio. Marinheiro, já viram se cumprimentar? Marinheiro com outro marinheiro, ele só põe um dedo assim, ó. E já tá bom, porque eu nem pego em homem. Mas em mulher eles abraçam. Então, é toda uma coisa que é criada exatamente para que as pessoas da assistência, as pessoas que vão a essas giras, a esses trabalhos, se sintam à vontade para ir lá conversar com eles. Ciganos. Tem uma linha de trabalhos espirituais que busca seu espaço próprio pela força que demonstram em termos de caridade e serviço à humanidade. Seus préstimos são valiosos, contribuições no campo do bem-estar pessoal, social, saúde, equilíbrio físico, mental e espiritual, e tem seu alicerce em entidades conhecidas popularmente como encantadas. São entidades que há pouco tempo ganharam força dentro dos rituais de Umbanda. Erroneamente, no começo, eram confundidas com entidades espirituais que vinham da linha dos Exus. Tal confusão se dava por algumas ciganas se apresentarem como cigana das almas, cigana do cruzeiro, ou nomes semelhantes a esses utilizados por Exus e pombagiras.